Olá pessoal, bem-vindo a mais um Giro do Médio. A gente vai hoje revisar um pouco do que aconteceu durante a semana, algumas notícias principais sugeridas por vocês e outras que eu vi principalmente no Twitter e no Instagram. Vou deixar o link inclusive aí abaixo para que me sigam lá. Lá a gente consegue interagir melhor com vocês e vocês conseguem sugerir notícias pra gente. A primeira notícia que surge aqui é essa que foi que eu já trouxe no vídeo anterior, mas que houve uma junção, né? O Toffoli junto com alguns membros do STF em Portugal, né, que torna a história ainda mais engraçada, que os portugueses que foram nossos primeiros colonizadores, né, como se a gente estivesse voltando a ser controlados por uma monarquia, né, lá de Portugal, no caso de Gilmar Mendes, o Toffoli e o Temer, que se reuniram lá no Congresso e decidiram declarar a volta, né, do semipresidencialismo. Pelo que houve por conversas e por notícias que saíram, o plano da elite política brasileira, que claro não conta com a nossa voz, a voz dos cidadãos, né, principalmente os cidadãos que têm um pensamento mais à direita. O plano dessa elite, né, do Congresso, do STF, do Senado, é fazer uma votação indireta, ou seja, voltando um pouco na história, nos anos 93 a gente fez um plebiscito no Brasil em que escolhemos o presidencialismo como modelo de governo. Certo? Isso foi uma votação direta da população. Eles querem fazer uma votação direta, ou seja, reunir os membros do Senado e da Câmara e votarem pelo modelo de semipresidencialismo, onde o presidente viraria uma espécie de rainha da Inglaterra. Não que já não estejamos vivendo no semipresidencialismo, vemos que o Bolsonaro cada vez mais tem menos poderes e o STF se torna cada vez mais o poder absoluto no Brasil, né? Manda e desmanda no executivo e no judiciário. Assim, eu acho que estamos caminhando para tempos sombrios no Brasil, infelizmente, porque não temos é, visto sinais de reação nem por parte do governo nem por parte da população, né? Que é anestesiada no Brasil. Próxima notícia é que mostra exatamente como o STF se tornou esse poder supremo, né? Depois que o Toffoli deu aquela declaração de que o Brasil hoje vive um modelo semipresidencialista, alguns deputados foram ao público para rechaçar, né, essa fala e se colocar contra, como a Bia Kicis e o José Medeiros. E imediatamente a resposta do STF foi imediata, né, abriu inquéritos contra o José Medeiros por racismo, né. Assim, claro que o motivo não é o que importa, é a pessoa. No Brasil há muito tempo já o que você fala não importa. Quem fala que importa, né? Vemos que enquanto os deputados de direita são presos, de esquerda estão cuspindo na cara de mulheres e comendo caviar. E nada acontece em relação a isso. Então a Bia Kicis também foi vítima de um inquérito no dia de ontem. Um dia, inclusive, após eles falarem contra o semipresidencialismo, contra o STF, os dois já foram colocados ali no cercadinho, certo? Já foram colocados sobre vigia extrema. Para você ver o nível que o Brasil se encontra. Outra, para contestar ainda mais isso que eu estou falando, vemos aqui no meu Twitter, né? O que aconteceu hoje, né? É engraçado. Vou deixar o vídeo aqui rolar há pouco tempo, mas só para vocês verem. É que são jovens tirando foto com a bandeira do PCdoB, né? E alguém tá assistindo e tá comentando, né? Olha que vergonha e tal. E elas ficam rindo da cara dele, né? Como se fosse engraçado. Esse colégio aqui, onde isso foi filmado, é um colégio de elite. O colégio Coelho é de elite, certo? A mensalidade nesse colégio é no mínimo R$ 2.500. E você vê que essas pessoas que estão aqui são todas filhos da elite, certo? Porque trabalhadores comuns não tem como colocar o filho aqui. Então aqui são os filhos de juízes, deputados, desembargadores, servidores, entendeu? Promotores. E esses daqui são os futuros membros do Ministério Público, são os futuros deputados, são os futuros médicos, advogados, juízes. Ou seja, você vê que a elite brasileira, o Estado, principalmente o Estado, a composição do Estado desde a base, desde a mocidade, né? Desde as pessoas crianças, elas são instruídas nessa ideologia assassina. Para você ver, precisamos retomar o trabalho de base. Precisamos ocupar espaços. Se você é contra esse tipo de ideologia, contra o que está acontecendo hoje no Brasil, você precisa ir e ocupar espaços e não exigir que alguém lhe salve. Não existe salvador da pátria, tá ok? O Bolsonaro também essa semana chegou no Catar e fez, né, algo inacreditável, motociata no Catar. Só o Bolsonaro para fazer essas coisas. Ele inclusive chegou a postar vídeos também do hotel que ele estava, que foi bancado pelo governo do Catar, né? Algumas pessoas aqui no Brasil postaram que ele estaria usando dinheiro público, mas já foi desmentido isso aí, que ele usou
é, dinheiro foi o próprio Qatar que bancou a estadia dele lá. E você vê que aqui a, a popularidade do Bolsonaro, né? Enquanto vários veículos de mídia falam de que ele não vai se eleger, o fulano já vai se eleger em primeiro turno em frente ao Bolsonaro, você vê a popularidade dele, né? Onde ele passa, existe pessoas dispostas a seguir ele, né? Ele tem uma popularidade inacreditável, realmente é uma pessoa que consegue cativar os eleitores e isso aqui está mais do que explícito nessa motocicleta, algo inacreditável mesmo. O Brasil Sem Medo também postou hoje, e eu tava acompanhando, já tô acompanhando há um ano esse caso, do Kyle Rittenhouse, né, certo? Ele foi aquele cara que viralizou no meio do ano passado, em meio aos protestos do Black Lives Matter, que duas pessoas atacaram ele estava prestando socorro a um terceiro, e dois marginais atacaram ele reagiu e matou os dois. Inclusive, descobriram depois que os dois já eram presos, né, por abusar de menores e tal. Mas na hora ele não sabia nada disso, apenas se defendeu, reagiu, matou os dois. E estava um ano que eu estou acompanhando esse caso, certo? Houve hoje o julgamento final e ele foi declarado inocente de todas as acusações. É uma pontinha de esperança pra gente aqui no Brasil, né? Pensar em ter uma arma depois para se defender. Se fosse no Brasil ele teria morrido, né? Isso não teria nem acontecido. Fica aqui a lição, né? Para nós vermos que no Brasil nos contentamos com muito pouco. E por fim, eu trouxe aqui duas notícias que se complementam, se tornam uma só. Podem ver que eu trago notícias de vários meios, né? De vários portais, porque hoje em dia é difícil procurar notícia no G1, na Folha é difícil mesmo, tá cada dia pior. Mas a gente tem alguns meios ainda que a notícia chega até nós, não sei por quanto tempo. A gente vê aqui que essa notícia é engraçada. Lagartas contribuem com o aquecimento global. Você vê que além das causas já conhecidas, colaboram para as mudanças climáticas, como gases de gado. Isso aqui é um absurdo tremendo, mas as pessoas acreditam, né? Você vê que as pessoas estão num nível de anestesiamento tão grande que eles acreditam nisso, né? Que o peido da vaca tá aquecendo o planeta. É brincadeira, pessoal, mas tem gente que acredita nisso. Enfim, eles estão falando isso aqui. E agora as lagartas também contribuem com o aquecimento global. E você para pensar, vaca até que faz sentido, é um animal gigante, o peido dela, os gases, mas o que ela vai, a lagarta tem a ver com isso, né? Mas a gente vai parando para ver que cada as notícias elas vão se encaixando, né? A diminuição do consumo de carne, dos gases, ela é uma agenda que está sendo feita a toque de caixa pelas elites mundiais, certo? Inclui a ONU, a OMS, a pandemia, ela está sendo usada para esse fim. E a gente vê que essa notícia, ó, ela tá corroborada aqui, ó, esfregada na nossa cara, né? O próprio site oficial do STF está aqui valorizando a Agenda 2030 da ONU, né? Você vê aqui, ó, a Agenda 2030 da ONU é um plano global para atingirmos em 2030, um mundo melhor para todos os povos. Aham, sei. A Assembleia é o grande reset, né, pessoal? Você não terá nada, mas será feliz, né? Eles falam isso na nossa cara. Tem livros sobre isso e as pessoas não acordam, né? Carne está sendo proibida de comer, virou artigo de luxo já, né? E você vê aqui o próprio STF escancara, né, que a Agenda 2030 é o plano. Então se preparem, pessoal. Os próximos 10 anos serão de mudanças. Muitas mudanças já estamos vivendo, né? Cada vez mais estamos sendo vigiados. A internet 5G vai proporcionar uma vigilância 24 horas por parte do Estado. Moedas digitais terão controle total do Estado. Tudo será controle do Estado. Se você não tomar picada, por exemplo, o Estado pode lhe restringir empregos, lhe restringir benefícios sociais. Então, não que eu não queira que você tome isso ou que seja contra, eu acho até que você deveria tomar. Mas quem não quer tomar deveria ter o direito de não tomar, certo? Por que obrigar quem não quer fazer? Né? Por que ter essa obrigação? Durante a pandemia, por que obrigar as pessoas a não abrirem seus comércios, a falirem suas empresas? Certo? A obrigatoriedade de se fazer algo é o que me incomoda. E é o que deveria incomodar todas as pessoas. Porque quando você abre mão da sua liberdade por segurança, você nem tem liberdade, nem tem segurança. A liberdade ela não é algo que você tem para você para sempre, é algo que você tem que manter, tem que vigiar dia após dia. Então, quando você para pensar um pouco e vê que está tudo conectado, você vê para onde estamos nos caminhando. É assustador. Fiquem vigias.